Falo que tudo que a gente faz nessa vida tem que ter propósito e coerência. Então, se para eu ir naquele trabalho, fazer aquele estágio, tinha que fazer sentido para o meu futuro. Então, foi quando eu tomei essa decisão de realmente deixar de lado naquele momento as relações internacionais e focar mais na parte de me aperfeiçoar na gastronomia. E aí, Kiters, tudo bem? Hoje a gente tá a caminho da casa da Fernanda, lá da Easy Pasta. A gente vai conhecer um pouco dela e um pouco da história dela. Tô levando aqui todos os meus equipamentos, eu vou mostrar pra vocês depois. Tô com frio na barriga, vamos ver como é que vai ser essa experiência, o que ela tem de legal pra contar pra gente. Vamos acompanhar isso juntos. Hoje a gente veio até a casa da Fernanda. Ela trocou uma carreira internacional por um sonho que nasceu no fogão. Então vamos descobrir como é que as massas artesanais mudaram tudo na vida dela. Quando eu começo o meu dia, tomo meu café da manhã com calma, já vou limpando tudo para começar, higienizo todas as superfícies, confiro se aqui tá tudo limpinho, meus equipamentos, porque eu gosto sempre de vir com um pincelzinho em tudo depois, para não ficar nenhum resto de farinha. Começo fazendo a massa, enquanto a massa descansa, eu vou vendo a questão dos outros ingredientes. Mas geralmente na semana, eu pego a segunda-feira, faço todos os recheios, molhos de lasanha, e aí vou fazendo um dia de lasanha, um dia de rondelli, um dia de massa seca, um dia de ravioli. Porque é muito mais fácil no mesmo dia eu fazer o mesmo processo do que ficar fazendo várias coisas. Quando eu faço uma coisa em um dia, eu otimizo o meu tempo. Antes das massas vieram os livros, o intercâmbio e uma vida cheia de possibilidades na área de relações internacionais. Mas nem tudo fazia sentido. Tudo começou quando eu fazia relações internacionais, então eu tinha acabado de voltar desse intercâmbio de Taiwan pelo Rotary e comecei a estudar relações internacionais e eu era apaixonada, e aí comecei a estudar e no meio da faculdade, quando eu comecei a realmente fazer um estágio, trabalhar na área, eu não me via mais naquela profissão uma vez que eu ficava ali atrás de um computador todo dia. E eu sempre fui uma pessoa, uma criança muito extrovertida, muito dinâmica, muito inquieta principalmente, então aquilo me deixava ansiosa. Então assim, eu não tava me fazendo bem aquilo. E foi quando eu comecei a me aventurar na cozinha, eu pegava para fazer coisas em casa como hobby, queria testar receitas e também com a ascensão da gastronomia, da alta gastronomia, né? Aquilo foi tomando conta de mim. E como eu já trabalhava, fazia faculdade, eu procurei um curso que não fosse uma faculdade de gastronomia que eu precisasse ficar o dia inteiro na escola todos os dias. E foi quando eu escolhi o IGA, que é o Instituto Gastronômico das Américas, e aí eu comecei a estudar. No primeiro ano ainda, quando a gente teve a aula de massas artesanais, eu fiquei encantada quando eu vi que era possível e não era muito difícil da gente fazer o nosso próprio macarrão em casa. E eu, como descendente de italiana, sempre me questionei, pensava que era algo muito difícil. E no primeiro dia que a gente fez essa aula, eu já comprei meu cilindro na Shopee e já comecei a fazer massa para minha família. Onde eu viajava, eu levava meu cilindro, eu já queria fazer massa. Eu queria realmente, assim, agradar as pessoas com aquele prato. A gente acha que massa fresca, massa artesanal é só para comer em restaurante. Não, a gente pode comer isso no nosso dia a dia. Então, quando eu fiz essa aula, eu vi que tinha uma possibilidade muito grande nesse mundo em relação à saborização da massa. Igual eu faço massa saborizada de beterraba, massa saborizada de espinafre. Também você pode variar no recheio, no molho, e aquilo aguçou muito a minha criatividade. Quando eu comecei a realmente me aprofundar, comecei a de fato fazer essas massas, entender a técnica de secagem, e algumas pessoas da faculdade, alguns amigos, família me pediam para comercializar ali para eles, e comecei a vender no final de 2022 as massas secas para as pessoas mais próximas sob encomenda. Nessa época eu fazia tudo manual, meu cilindro era manual, então às vezes eu ficava ali até 3, 4 horas da manhã fazendo massa, porque eu estudava e também fazia estágio. Então assim, fui conciliando tudo aquilo, apresentei meu projeto de conclusão de curso do IGA, que já foi o plano de negócio da Easy Pasta, e na sequência me inscrevi para participar do programa de estágio do IGA. Eles tinham uma empresa que tinha parceria com hotéis e restaurantes da Espanha e da França, convidando esses alunos para estagiarem fora. Mas o estágio, na verdade, é 6x1 e 8 horas por dia. Não tinha nada desse estágio que a gente conhece aqui no Brasil, não. Passei para trabalhar em um hotel 4 estrelas na Espanha, e quando eu ia retornar, eu fiquei 20 dias na Itália fazendo alguns cursos.
cursos e foi onde eu realmente me aperfeiçoei na questão da técnica da forma de preparar as massas como o italiano. Aqui a gente vai ter um outro segredinho guardado. Aqui a gente está curtindo a casca do limão siciliano para preparar um limoncello daqui 15 dias, que a gente vai fazer uma surpresa de brinde para os nossos clientes. Então aqui a gente já tem o álcool curtindo a casca do limão e temos guardadas aqui já as garrafinhas para preparar esse brinde para os nossos clientes. E ali nascia a Easy Pasta, né? Uma marca, mas também uma missão, levar comida de verdade para dentro da casa das pessoas. Então, quando eu decidi que eu ia nesse estágio, foi quando eu realmente vi que eu estaria ali fazendo um investimento de tempo e dinheiro para pagar uma passagem para ir trabalhar fora. E aí, realmente, eu ia estar investindo esse tempo e dinheiro. Então, quer dizer que eu estaria abrindo mão das relações internacionais para finalmente me dedicar apenas à gastronomia. Eu não estava fazendo uma viagem por hobby ou por lazer. Eu falo que tudo que a gente faz nessa vida tem que ter propósito e coerência. Então, se para eu ir naquele trabalho, fazer aquele estágio, tinha que fazer sentido para o meu futuro. Então, foi quando eu tomei essa decisão de realmente deixar de lado naquele momento as relações internacionais e focar mais na parte de me aperfeiçoar na gastronomia. E essa vivência fora, em um hotel com um porte de 600 hóspedes assim por refeição, é muito interessante porque ali a gente preparava grandes quantidades, a gente tinha muita variedade de possibilidade também de equipamento na cozinha do hotel. Então, assim, eu tive a oportunidade de ter ultracongelador, seladora de câmera a vácuo, tinha também a questão do buffet que era por indução, não era o formato que a gente tem de buffet aqui, que é banho-maria. Então, assim, eu tive acesso a vários equipamentos da cozinha industrial de alto nível que esse hotel 4 estrelas já trabalhava e foi uma oportunidade muito interessante para eu ter noção de como é essa estrutura de dentro desse porte de cozinha e também para conseguir visualizar como eu faria os processos dentro do meu restaurante para agilizar como se fosse fazer comida para 600 pessoas, porque eu falo que a mesma receita com processos diferentes vai te dar tempos de preparo diferentes, então você tem que otimizar esse tempo de preparo. No próximo episódio a gente vai acompanhar os bastidores da produção, então você vai saber desde o momento que a massa entra no vulcão até ela chegar com carinho na casa do cliente. São muitas etapas e você não pode perder nenhuma. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e procura a Kite nas nossas outras redes sociais para você conhecer um pouco mais dessa história.